coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bom, você chegou no querido Monza Experience. Se você não sabe, esse aqui é um canal exclusivo, exclusividade mundial, mas não faz sucesso, né? Mas enfim, mas tá bom. Mas é exclusividade mundial para falar de Monzas. A experiência, como diz o nome, de andar com veículos do tipo velhos Monza, Chevrolet, veículos produzidos no Brasil lá nos anos 80, de 1982 a 1996, e também em 5 outras partes do mundo. Com o projeto J da GM Internacional, e no caso da Chevrolet do Brasil, ele saiu com o nome Monza. Pois é, estamos aqui a bordo, como você já deve ter percebido em cima da minha cabeça, do querido Monza CCV, que é o apelido carinhoso dado a este, que é o famoso 1.8 a álcool, ano 85/86, também chamado, para quem entende, o famoso Monza Fase 2, 2 portas, sem ar-condicionado, sem direção hidráulica, mas com os bancos de veludo da reformulação, luzes de leitura, encosto de cabeça do banco traseiro. Eram os opcionais que o senhor Araquém comprou em 17 de dezembro de 86, como você já sabe. Mas o objetivo desse vídeo aqui é responder um inscrito. O inscrito faz uma pergunta interessante pra gente essa semana. Fala, olha, comprei meu primeiro carrinho, quer dizer, não sei se é o primeiro, comprei meu carrinho antigo, um Monza 89, e eu quero saber, não sei se é automático ou não, mas eu quero saber qual é a velocidade ideal para que você vá na estrada com ele, para que você possa andar. Eu revisei o carro inteiro e eu quero saber como é que é a velocidade ideal na estrada. Por quê? Porque eu quero, é um carro para lazer, né? Não é um carro para correr, não está fazendo track day, nada disso. É um carrinho para ele se divertir. Então essa era a pergunta, e aí vai a minha resposta de uso desses carros, sem formação mecânica que o diga, mas enfim, pelo que eu li, pelo que eu experimento dos carros, há mais de 20 e tantos anos que nós temos Monzas. Então, o primeiro Monza que eu comprei, os primeiros Monzas que nós temos foram comprados lá no ano 2000. Eram famosos veículos chamados hoje de seminovos. Pois bem, o 500EF e o Monza 88, gasolina 2.0 automático 4 portas. Pois bem, então, juntando esses 3 modelos, e eu poderia provavelmente dar uma resposta até mais aprofundada se eu tivesse outros modelos de Monza, por exemplo, já da reformulação brasileira, que foi em 1991, onde se mudou paralamas, dianteiros e traseiros, tampa do porta-malas e tudo, para dar uma sobrevida para um carro que já estava fora de linha no mundo inteiro. Pois bem, então ali você tinha também um desempenho de outros componentes de motor, a injeção eletrônica parecida com carburador, o distribuidor Hall. Depois nós tivemos também o Monza com outro tipo de injeção, o MPFI, lá o High-Tech, até com ABS ele chegou a sair. Pois bem, então essa parte eu não sei avaliar porque eu não tenho esses carros, e particularmente eu não me dou bem muito com esse modelo Tubarão. Eu acho o modelo mais feio e me passa uma ideia de um carro adaptado e não um carro original de projeto como esse, o famoso Monza quadrado, né? Não deixa de ser uma verdade, embora muita gente goste, e embora seja o mesmo Monza, né? De 91 a 96 ele saiu com essa configuração, mas é uma adaptação que a GM brasileira fez, porque em outros lugares do mundo esse modelo, Estados Unidos, tudo já tinha sido substituído. Pois bem, então falando agora da resposta ao usuário, estrada como nós estamos vendo agora, né, Simone? Estamos aqui na Expressa Sul, que a velocidade limite aqui é de 60 por hora, o que é bom, porque graças à Prefeitura de Praia Grande aqui, se bem que assumiu agora o novo, mas isso aqui tá cheio de buraco e ondulação, isso aqui precisa dar uma geral urgente, hein, prefeito? É para isso que a gente paga IPTU. Muito bem. Mas vamos lá. Então, qual é a velocidade? E aí a minha resposta escrita ali, e é o que eu provoco vocês, você não tem que se preocupar com a velocidade. A velocidade do carro na estrada, onde for, é dada pela FIA e pelas condições que a própria rodovia oferece no momento que você está viajando. Exemplo, aqui nós temos uma placa de 60 por hora. 60 por hora na velocidade baixa, mas imagine que daqui a pouco nós vamos pegar a Imigrantes e a velocidade é 120. Eu preciso andar a 120? Não. Depende das condições de trânsito. Se tiver um dia chuvoso com neblina, 120 é uma velocidade quase suicida. Então você vai reduzir. Então, aquilo que
que o Estado coloca após algumas aferições é a velocidade máxima permitida naquela via, e não que você tem que andar naquela velocidade. Então, quando você fala de quantos quilômetros por hora no Brasil, em outros países, Estados Unidos, milhas por hora, qual a velocidade que eu quero andar, vai depender da condição da rodovia. Primeiro, a situação máxima que a rodovia permite pela legislação daquele local, e dois, pelas condições de tráfego que você encontra, ou de pista, que você encontra naquela mesma rodovia. Muito bem. Então, se a velocidade não é importante, ainda assim a resposta precisa ser dada. Como eu faço para preservar o motor? Aonde é a velocidade? Ou qual é o estado de cruzeiro daquele carro na estrada? E aí eu vou dizer, o melhor equipamento que vai te ajudar nisso não é o velocímetro para medir velocidade, é o tacômetro, ou popularmente chamado conta-giros, que é essa coisa aqui, ó, Simone. No Monza, nos modelos que tem este painel completo, ele vem nesse lado aqui. Todo Monza tem isso? Não. Se você comprou um hatch lá na época, ou um Monza SL com painel simples, ele só vinha com velocímetro. Por incrível que pareça, naquela época, o conta-giros era tido no motor a combustão como um luxo, né? O que já vem desde os anos 70 no Brasil. Se você tiver curiosidade de ler as revistas 4 rodas da década de 70, você vai ver que várias propagandas das revistas do ano de 71, por exemplo, mostravam marcas diversas oferecendo equipamentos para complementar o painel do veículo. Lembra que naqueles anos 70, quem dominava o mercado brasileiro dos populares era a Volkswagen, com o famoso Fusca e seus derivadinhos. E o mercado de classe média, alta, média era o Opala e etc. E eventualmente o de luxo era o Galaxy ou o LTD da Ford. Eventualmente nos anos 70 ainda tinha uma sombra do carro mais veloz do Brasil daqueles anos, que era o Chrysler, o Dodge Charger RT com motor V8 com 169 ou 179, não lembro, 100 e alguma coisa cavalos, que chegavam a uma velocidade de 189 por hora, aferida pela 4 rodas. Muito bem, a mesma velocidade que o Monza 500EF anos depois. Muito bem. Então o tacômetro ou conta-giros é o importante para você. E por que é importante? Porque vai medir o quanto o seu motor está girando. Traduzindo, se você é mais leigo, está chegando agora, se você não sabe, o motor, qualquer motor, até o elétrico, ele gira para dar a velocidade ou para dar a força motriz que vai parar nas rodas, o que faz o carro andar. O motor precisa virar, as partes internas giram. No caso do motor a combustão, o maior eixo e o mais importante é o virabrequim, que é o eixo aonde estão apoiadas as manivelas, também chamadas de bielas, e dali aquele movimento circular vai fazer o motor girar e ser transmitido para o câmbio. É mais ou menos como você pedalando uma bicicleta. Se você pensar na correia, na coroa da bicicleta, perto do pé de vela, onde tem o pedal, você não gira aquilo para transmitir movimento pela corrente. O carro é a mesma coisa. Eu giro o meu volante da bicicleta, no caso é o virabrequim, e o volante do motor, transmito para o câmbio. Diferente da bicicleta, que é uma corrente, e o câmbio está lá atrás, na roda traseira, nas bicicletas convencionais, com câmbio por cabo de aço. Muito bem, o carro faz a mesma coisa. Então, o motor é desenvolvido pela fábrica para produzir o que a gente escuta muito, tantos cavalos de potência. Cavalo porque é a medida que foi dada. A gente mede a potência do motor em cavalos, porque é alusão ao cavalo, animal mesmo. Quantos cavalos equivaleria um motor do Monza? É isso. No caso deste aqui, a 89 cavalos no 1.8. No caso do 2.0, a 98 cavalos. No 500EF, 116 cavalos. É comprar 116 cavalos, amarrar no carro e tracionar. Só tem uma questão. O que dá velocidade no carro não é a cavalaria do motor, não é a potência. É o que? O câmbio. É a relação de marchas, idêntico a uma bicicleta. Marcha mais leve, eu pedalo mais e saio pouco do lugar, mas eu consigo, por exemplo, vencer uma ladeira. É o mesmo conceito. Marcha mais leve, seja no câmbio manual ou no automático, eu aproveito aquela mesma potência do motor, sei lá, arredondando 90 cavalos do motor, por exemplo, eu aproveito os mesmos 90 cavalos, seja na subida ou em quinta marcha, se o seu câmbio for mecânico na estrada. Qual é a diferença? Se eu estiver
em quinta marcha na estrada, a velocidade provavelmente será diferente do que subindo uma ladeira muito íngreme em primeira marcha, mas o motor está sendo usado. Então o motor a combustão, diferente dos elétricos, ele precisa ser acelerado para chegar aos tais cavalos de potência. Não é ligou o motor, ele já está te entregando os 90 cavalos. Não tem jeito, ele precisa virar. Por quê? Porque existe um negócio chamado faixa de torque, que é o chique de dizer que é a faixa de potência daquele motor, aonde ele é mais eficiente. E onde é que ele é mais eficiente? Aonde a fábrica projetou. Ela já sabe disso quando lança o motor. Então, no caso do Monza, o motor do Monza, ele tende a ter a sua parte mais eficiente em torno de 3.000 RPMs, ou rotações por minuto, ou giros, é a mesma coisa. Então, quando eu olho no meu ponteiro aqui do meu tacômetro, ou do meu conta-giros, e tá lá 30, é porque vezes 10, ele tá mostrando 30 é igual a 3.000 giros por minuto. A cada minuto com o carro ligado, se o ponteiro estiver no 30 ou no 3.000, ele está girando a 3.000 vezes o motor. É 3.000 vezes você pedalando, imagina aquela sua bicicleta. Impossível. Então, esta é, segundo a fábrica, a melhor faixa de torque do Monza, entre 2.800 e 3.200 giros. É onde ele produz a potência que o motor foi desenvolvido para produzir. Se você tiver com menos, por exemplo, parado, 1.000 giros, marcha lenta, ele não tem 90 cavalos, tem muito menos que isso. E é por isso que você precisa acelerar o carro para mudar as marchas. Quer ver um exemplo do que eu estou falando? Tenta fazer com que seu carro saia em quinta marcha. Não vai conseguir. O motor não tem força para andar em quinta marcha com velocidades ou com giros baixos. E por quê? Não é a faixa de torque dele. Ele está produzindo muito menos do que 90 cavalos, por exemplo. Então, esta é a desvantagem de um motor a combustão. E é por isso que nós precisamos de câmbios, para justamente aproveitar, chegar sempre naquele giro que a fábrica determinou para trocar a marcha. E com isso eu vou aproveitando, escalonando as marchas de acordo com a potência. Então, respondendo à pergunta, a sua preocupação tem que estar na saúde do motor, tem que estar na faixa de giro que você está, é o instrumento principal para você, em torno de 2.800 a 3.200 giros. Agora, fora isso, é a estrada que vai comandar. Se eu estiver no plano a 2.800, 3.000 giros, em quinta marcha, numa estrada, eu vou estar 100, 100 e tantos por hora. Exato. Então eu estou numa velocidade de cruzeiro. A gente se confunde. Não é a velocidade, portanto, que é importante. É a faixa de giro que o motor está. Entenderam, então, a diferença? Então, respondendo a pergunta, a velocidade eu não sei dizer. Mas a faixa de giro é 3.000 giros. Então, agora, por que eu falei que a experiência muda de carro para carro? E mesmo de outras marcas. Por exemplo, nos Monzas, em 3 modelos diferentes, quadrados, este aqui, com câmbio de 5 marchas manual e a engrenagem de quinta marcha de um jeito que foi projetado, é o modelo do câmbio do carro, esse mesmo motor 1.8, com 86 cavalos ele tem. Se eu estiver em quinta marcha com este câmbio, ele vai me dar uma velocidade de 95 km por hora. O que é bom para os dias de hoje na média, né? Se eu quiser andar a 110, eu vou ter que avançar os 3.000 giros, o que já começo a forçar mais o motor. Não vai matar o motor, não vai fundir o motor a 3.500 giros, não tem problema nenhum. Agora, não é a faixa de torque ideal, né, onde ele está sendo mais eficiente e, portanto, gastando também menos combustível, né? A faixa de torque determina também o quanto você está acelerando e está bebendo de combustível. Se você estiver na faixa de torque desenvolvida pela fábrica, é onde você tem a melhor economia de combustível. Por quê? É onde o motor está sendo mais eficiente e o câmbio engatado de acordo com o momento e o terreno que você está. Bom, dito isso, se eu mudar de Monza, pegar o motor 2.0, 89 cavalos, e andar, por exemplo, no meu câmbio automático do SLE, se eu estiver a 3.000 giros, ele vai estar a 85 por hora. O motor é mais forte, mas a relação de câmbio é diferente, é um câmbio de 3 marchas apenas automático, portanto, eu consumo e sou mais eficiente no motor, mas ele só está a 85, 10 km por hora a menos do que isso. Pode parecer besteira, no trânsito urbano você não sente diferença, 10 por hora é nada, é andar de bicicleta tranquilo, e olhe lá, é andar correndo a pé. Agora,
se você estiver numa estrada de longo percurso, vou de São Paulo para Curitiba, 10 km por hora de diferença constante em 4, 5 horas, nós já estamos falando, são 60 em 6 horas, são 60 km a menos que você percorreu com aquela velocidade se você estiver no mesmo giro do motor. Olha a diferença, se eu for com este aqui para Curitiba e mantiver o meu conta-giros em 3.000, eu percorro 60 km mais rapidamente do que o Monza automático com motor mais potente. Entenderam a diferença? Por quê? Porque o câmbio limita ali, se eu quiser andar naquela faixa de giro. Ah, mas e se eu for para o melhor Monza produzido? Que é o Monza 500EF, série limitada, injeção eletrônica da Bosch Getronic, comemorando a entrada da injeção no Brasil, concorrência com o Gol GTI em tecnologia e tentando se colocar como o veículo mais luxuoso que a GM produziu, mesmo acima do Opala Diplomata. Ele era mais caro que o Diplomata, top de linha. O que eles fizeram ali? Dado que o motor, o mesmo motor 2.0, com a injeção aproveitava melhor a faixa de torque, ele estava entregando 116 cavalos de potência. Ou seja, nós estamos falando de 17 cavalos a mais do que o mesmo Monza 2.0, só com a injeção e um pequeno ajuste de cabeçote. Então essa potência permitiu com que a fábrica falasse: eu vou colocar um câmbio com uma engrenagem de quinta menor. É a mesma coisa que a bicicleta, a menorzinha lá atrás. Eu vou forçar mais o motor, mas ele vai fazer com que o carro deslanche mais na velocidade final. E eles fizeram. E com isso, se eu estiver a 3.000 giros no 500EF, ele está entregando 110 km por hora de velocidade, com o mesmo motor. Por quê? A potência era maior e o motor ia sofrer menos para chegar nesta velocidade. Conclusão da história, lá por exemplo no 500EF, você está com desempenho em velocidade muito próximo de um carro moderno, numa estrada limitada brasileira. Nós temos aqui a maior parte das estradas, o limite é 110 por hora, se for rodovia pedagiada e boa. Alguns poucos trechos a 120. Não existe nenhuma no Brasil acima de 120 km por hora de velocidade legalizada limite. É isso. Então, respondendo, o instrumento mais importante depois que o carro já está funcionando e sem defeitos é o conta-giros. É nele que você precisa se preocupar. Ah, mas Sérgio, eu comprei um pé de boi, um Monzinha que não vem, não tem nenhum problema. Você coloca aqui embaixo, compra e adapta. Hoje tem diversas marcas eletrônico e adapta um conta-giro que é fácil de instalar e você coloca aqui no seu console e fica olhando do mesmo jeito. Nós temos um vídeo do canal de mais de um ano atrás, com o nosso querido amigo Ricardo, lá de Curitiba, que ele pegou um Monza que ele personalizou com turbo e ele deixou o painel simples e colocou pressão de turbo, pressão de óleo, etc., em 3 relógios extras no console central do carro. E ficou muito bom, parece até um carro original. Cortou o console central por 3 bolinhas, né? Mas deu certo, ficou muito bom. E tudo certo, ele continua tendo o controle do carro. Agora, não quero fazer isso. Como é que vai fazer? No ouvido, o motor começou a acelerar um pouco demais do que seria o normal, e aí é muito subjetivo, normal para cada ser humano. Você muda a marcha. Mudar no tempo certo, sem conta-giro, é mesmo pelo achismo, não tem jeito. É o ouvido, e se o ouvido for descalibrado, você vai forçar o motor, ou vai fazer o motor trocar de marcha antes do tempo, forçando em baixa rotação, exigindo no motor aquilo que ele não tem para entregar, que inclusive pode ser um fator também de abreviar a vida do motor, mesmo que ele já esteja de alguma forma amaciado, ou já com as peças casando. Enfim, é essa a resposta. Então esta primeira parte do nosso vídeo termina aqui por uma razão simples, muscular. Os músculos do braço da Simone já estão me falando: fudeu, chega. Já estou falando há 20 minutos e eu não aguento mais porque esqueci o suporte da câmera. Você só está vendo a GoPro de retaguarda. Nós estamos aqui num domingo de manhã, retornando antes do trânsito muvucado do feriado de São Paulo. A praia está chapada e nós vamos voltar antes do trânsito do inferno. E é também uma sugestão. O gostoso desses carros na estrada é, como a Simone vai mostrar, é essa vista que você tem aqui, ó. Quase ninguém pela frente. Estrada do anda e para, primeira e segunda congestionada, não é diversão, nem se você tiver um carro elétrico que consegue te entregar tudo o que eu falei no primeiro giro do motor. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Agora era só para responder a pergunta. Bom, Simone, vamos até daqui a pouco, né?
deixa um turbo premium de região de túneis e vamos que vamos. Ah, peraí. Olha, aqui ó, filma agora. Trecho agora. Depois dessa placa, olha ali, exatamente onde está esse caminhão de combustível parado, foi exatamente onde nós paramos o Monza automático há 8 anos atrás, quando ele tomou. Foi nessa estrada, 3 pistas, num dia que não tinha nem metade desses carros que você está vendo, que uma pessoa com problema de visão nos abalroou por trás de forma muito drástica e transformou o nosso Monza em Monza hatch. E aí 4 meses de reforma e agora ainda vai precisar reparar, porque já tem os sinais de problemas de reforma não tão bem feita. Enfim, não bata seu carrinho velho. Agora vamos que vamos, Simone. Agora eu quero descansar e curtir a estrada com sono. Fui! Com pouca gasolina, o calor tá de rachar e lá fora é só buzina. Perdi o meu emprego, que já era mixaria, e ontem fui assaltado em plena luz do dia. Isso me dá tic-tic nervoso, tic-tic nervoso, tic-tic nervoso. Isso me dá tic-tic nervoso, tic-tic nervoso, tic-tic nervoso. É aquela baixaria, as contas estão vencidas e a geladeira tá vazia. Encontro uma garota, um tremendo avião. Pergunto o seu nome, ela me diz que é João. Isso me dá tic-tic nervoso.